E aí, jovens vencedores, tranquilos? Bora para mais um vídeo. Dessa vez em Êxodo capítulo 12. A gente já viu um comecinho ali do que significa a Páscoa. Hoje nós vamos ver mais a fundo, qual é o seu significado. Êxodo 12, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. E aí diz o versículo 11 para finalizar: É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém. Bom, isso aqui é o início da instrução em relação à Páscoa. Algumas coisas muito interessantes sobre a Páscoa é o seguinte. Aqui a gente precisa, primeira coisa, entender o que significa Páscoa. A palavra Páscoa, do inglês foi tirado também, Passover, que significa passar por cima. A língua original, hebraico, significa, a palavra Páscoa significa passar por cima, ou passagem, que simbolizava o quê? O anjo do Senhor, o anjo destruidor, passando por cima das casas de todos aqueles que tivessem o sinal do sangue do cordeiro em seus batentes. Ou seja, a Páscoa ela fala sobre um período tanto de salvação como um período de juízo, de julgamento. São como se fossem 2 lados da mesma moeda. Enquanto uns são salvos, outros estarão sob o juízo de Deus. E o único meio pelo qual os israelitas foram salvos era pela obediência, pela fé que eles tinham no poder do sangue daquele cordeiro. Era um sinal que simbolizava, então, a salvação divina do Senhor. A palavra Senhor ela aparece quase 19 vezes aqui, pelo menos 19 vezes nesse texto. Ou seja, essa salvação, em primeiro lugar, ela era dada, ela foi feita pelo próprio Senhor. É também chamado de redenção, porque redenção significa redimir alguém da escravidão, tirar essa pessoa da escravidão. Aquele povo estava na escravidão, eles seriam redimidos e ia ser uma obra completamente feita pelo próprio Deus. E aí tinha alguns requisitos para essa Páscoa. Primeira coisa é que eles precisariam pegar um cordeiro que fosse macho de 1 ano, sem defeito, por família, que, como diz o versículo 5. Ele precisava não ter nenhuma manchinha, nenhuma ruga, nada. Ele precisava ser perfeito. E aí depois esse cordeiro seria guardado por 14 dias, como eu disse no último episódio, para criar um vínculo, um relacionamento com aquela família. E aí todas as famílias, num dia específico, iriam matar os seus cordeiros no crepúsculo da tarde, ou seja, mais ou menos umas 3 horas da tarde, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo agora. Tá um calorão aqui, mas seria naquele momento em que o cordeiro seria morto. Eles deveriam também comer, além de todo o cordeiro, não deixar nada, eles deveriam também comer pães sem fermento e ervas amargas. E, além disso, precisariam passar o sangue do cordeiro nos batentes da porta e celebrar, então, essa que seria instituída a festa que daria início ao calendário religioso judaico, no primeiro mês do ano, que seria a Páscoa, e deveria ser celebrado de geração em geração. Seria um memorial, como diz o versículo 14. Algumas lições são muito importantes aqui. Em primeiro lugar, é o seguinte: por que eles deveriam, então, criar um relacionamento com aquele cordeiro, por 14 dias? Porque nós precisamos entender que eles precisavam ver a seriedade que era matar um cordeirinho inocente para salvar um menininho, o primogênito da família. Isso é muito interessante porque provavelmente a cena,
quando aquele cordeiro fosse morto, era feita pelo pai de família e todos ali estariam presenciando aquilo. Então aquele primogênito olhando, então aquele cordeiro inocente que não havia feito nada, morrendo em seu próprio lugar, iria impactar a vida daquele que seria a próxima geração. Entende? O primogênito seria como se fosse o líder da próxima geração, e ele então veria o impacto que era a salvação de Deus na sua vida, e ele iria contar para as próximas gerações. Deus queria impactar aquele povo, impactar aquela geração. Mas a seguinte, nós vemos que eles precisavam comer pães sem fermento. Por que sem fermento? O fermento para eles simbolizava, você vai ver isso na Bíblia, muito de Jesus falando também em relação aos fariseus, simbolizava o pecado, simbolizava impureza. O fermento ele vem mesmo que pouquinho, né? Depois ele vai se espalhando pela massa e enche toda a massa, assim o pecado da nossa vida. Ou seja, eles precisavam simbolicamente tirar o seu pecado, né? Comer algo que não tivesse influência nenhuma de pecado. Era um memorial solene, era um memorial santo diante de Deus. Eles precisavam se livrar do pecado. E não só isso, eles precisavam comer ervas amargas. Para quê? Para se lembrar do tempo de amargura, do tempo de sofrimento lá no Egito. Então, tudo isso era um simbolismo para que eles se lembrassem, para que eles estivessem vivos dentro de si o que foi a redenção de Deus na Páscoa. Mas uma coisa interessante é que eles deveriam comer desse cordeiro. Não adiantaria apenas matar o cordeiro. Eles precisariam comer, se apropriar deste cordeiro, se apropriar deste salvador para eles naquele momento, desse substituto. Eles precisariam se apropriar. E eles precisariam fazer isso em família. Nenhum deveria ser deixado fora, mas feito em família. O que nós aprendemos aqui é que tudo isso é uma tipologia, ou seja, é como se fosse um símbolo que aponta para algo maior, que aponta para algo que viria. E nós lemos lá em Marcos 14, por exemplo, quando Jesus e seus discípulos estão na última ceia, que seria a última Páscoa. Eles estavam como se fossem família ali. Os discípulos são a própria família ali de Jesus. Eles estão celebrando essa Páscoa que de ano em ano era celebrada. E eles conseguiram todos os requisitos ali. Jesus, como um bom judeu, estava ali, né, com todos os requisitos, os pães sem fermento, as ervas amargas e tudo mais. Mas haviam 2 cordeiros naquela mesa. 2 cordeiros. O primeiro é o que seria comido ali, o que seria compartilhado naquele momento. O outro era o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus sem pecado. O Cordeiro de Deus guardado, não apenas por 14 dias, mas esperado desde a fundação do mundo, como diz a palavra de Deus. Ele seria entregue como um sacrifício não apenas por uma família específica, mas por toda a família de Deus. Ele derramaria o seu sangue não nos batentes das portas de madeira, mas numa cruz de madeira. Ele seria morto assim também, como diz a palavra, no crepúsculo da tarde, às 3 horas, como diz Marcos 15:34. Ele morreria não para libertar o seu povo da escravidão do Egito, de um povo, mas ele morreria para libertar da escravidão do pecado, da escravidão de si mesmo, de uma vida sem sentido, sem propósito, de uma vida sem Deus, de uma vida rumo à condenação eterna. Ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que Deus estava falando ali, que praticamente 1500 anos depois viria, era apenas um tipo de Cristo, era um símbolo que apontava para quem Jesus é. Isso é maravilhoso. A Páscoa aponta para a maior redenção, para a maior salvação que pôde existir, e na realidade é o ponto mais alto de todo o Antigo Testamento e que aponta para o ponto mais alto de toda a Bíblia, que na verdade é o episódio mais importante da história da humanidade: o Cordeiro morrendo pelos pecadores. Creia nisso, obedeça em fé e passe o sangue de Jesus nas portas do seu coração. Que Deus te abençoe. Falou.